Olá, meus irmãos, hoje dia 20 de setembro, estamos na 24ª semana do Tempo Comum. Deus nos dá a oportunidade de estar aqui para a partilha da palavra. Meus irmãos, abre o seu coração. Deixe que o Espírito Santo venha te iluminando, dando uma sede, um desejo ardente de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Ele quer falar ao seu coração. Deixa ser tocado por esse fogo abrasador do Espírito Santo. E também compartilha, envia para alguém que precisa de uma palavra de fé, de esperança. Seja você uma resposta de Deus hoje para a oração de alguém. Hoje o Evangelho está em São Lucas 8, de 4 até o 15. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já se faz presente no meio de nós, já vai nos abençoando esse nosso dia. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão de todas as cidades e ia ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinheiros cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou, deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram: o que é o significado dessa parábola? Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros só por meio de parábolas, para que olhando não veja, ouvindo não compreende. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acredite e não salve. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz por um momento, acredita, mas na hora da tentação volta atrás. Aquela que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas os pássaros do tempo, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida. E não chega a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conserva a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja de hoje traz para nós o Evangelho de São Lucas, do capítulo 8, do versículo 4 até o 15. Jesus conta uma parábola para uma multidão de pessoas. E o tema central desse Evangelho que Jesus deixa para nós, para uma boa reflexão, é a perseverança. O que é a terra boa? São aqueles que, ouvindo com um bom coração generoso, conserva a palavra e dão frutos na perseverança. Esta parábola que Jesus hoje fala é essa multidão. É um dos ensinamentos mais ricos desse Evangelho. Eu quero ilustrar hoje com um testemunho de vida de Madre Teresa de Calcutá, que é para nós um espelho de como viver essa parábola.
Ela nos ensina que é preciso perseverar no amor, na confiança e na esperança. Mesmo quando não sentimos a presença de Deus, porque Ele está presente no nosso próximo, na beleza de cada dia, na diversidade de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Santa Madre Teresa de Calcutá teve uma vida que nos mostra um exemplo de uma forma vibrante que personifica magnificamente a terra boa. A história de Santa Teresa de Calcutá, a semente que caiu em terra boa. Madre Teresa ouviu o chamado de Deus. Ela fez com que a semente da palavra, que foi semeada no seu coração, produzisse muitos frutos, de uma forma poderosa e específica. Um chamado dentro do chamado. Em 10 de setembro de 1946, durante uma viagem de trem, Deus colocou em seu coração um profundo desejo de saciar a sua sede por amor e pelas almas, servindo os mais pobres dentro dos mais pobres. A sua vida é um perfeito exemplo da semente que caiu em terra boa e deu frutos abundantes, porque ela ouviu com um coração bom e generoso. Ela não apenas ouviu o chamado, mas acolheu com o coração aberto, cheio de compaixão. A sua fé não era superficial, era profunda e radical, em uma relação íntima com Cristo. Conservou a palavra, ela não deixou que a semente se perdesse. O chamado que recebeu no trem em 1946 foi guardado, cultivado através de anos de oração, perseverança, luta contra as dificuldades e a escuridão espiritual. Ela agarrou a palavra, mesmo quando não tinha sentimentos da presença de Deus. Havia desaparecido. Mas mesmo assim, ela deu muitos frutos na sua missão, através da perseverança, na oração, na vida íntima, na escuta da palavra, na confiança, mesmo não sentindo a presença de Deus. Pois ela sabia que a fé não se mede em sentimento. Ela tinha certeza que Jesus estava presente no rosto dos pobres que ela cuidava e o amava. Talvez esse seja o ponto mais evidente em sua vida, a perseverança. Foi a semente que frutificou de maneira espetacular. 100 por 1, em uma única mulher, nasceram as missionárias da caridade. Uma ordem religiosa que se espalhou por todo o mundo. Perseverança é o tema central desse evangelho hoje. Santa Madre Teresa de Calcutá, ela enfrentou enormes dificuldades, a pobreza absoluta nas ruas de Calcutá, o ceticismo de alguns e a imensidão de tarefa, além de décadas de aridez espiritual. Mas nunca desistiu. A sua perseverança foi heróica. Madre Teresa não apenas evitou os perigos da parábola, da beira do caminho, da indiferença, das pedras, a fé sem raiz e os espinhos, as preocupações mundanas. Mas ela encarou plenamente a terra fértil, que recebeu a semente, nutre e a transforma em um vasto jardim de caridade e esperança para a humanidade. O Evangelho de hoje nos convida a fazer um exame de consciência sobre o tipo de solo que somos, para que a palavra de Deus possa produzir frutos, para que possamos produzir muitos frutos, que a semente não se perca no nosso coração. Tem que ser um terreno adubado, como foi o coração de Madre Teresa, como o amor e a fé e a confiança e a vontade de Deus acima de tudo. O nosso coração tem que ser cuidado para que a erva daninha do pecado e do mundo não cresça. Temos que arrancá-las, não deixar que se alastre na nossa vida.
Jesus diz: a semente sempre é boa e potentíssima. O problema nunca está na semente, mas sempre no terreno do nosso coração. A semente que caiu à beira do caminho é o coração apegado às coisas superficiais. Quantas vezes ouvimos uma homilia, uma música ou uma palavra de consolo e minutos depois já esquecemos, distraído pelas milhares de coisas do dia a dia. O maligno é os pássaros do céu, que rouba com facilidade, porque não lhe damos profundidade. Hoje esse evangelho leva nós a fazer essa reflexão. O que eu faço para me proteger das distrações que roubam a palavra que eu ouvi? Para que eu não seja levada pela superficialidade. A semente que caiu no solo pedregoso é o comodismo. Este é o perigo de se acomodar, dizendo: hoje eu estou cansado, vou dormir até mais tarde, não vou ir à missa. Trabalhei a semana toda, levantei cedo todos os dias. Domingo que vem eu vou me descansar. No próximo domingo, vou chegar, o outro é a mesma coisa. Você não percebe que é uma erva daninha que está crescendo ali? O comodismo. Muitas vezes você foi à igreja, foi a um encontro de oração, um retiro, saiu de lá entusiasmado, cheio de bom propósito, mas quando chegamos, de repente, quando vai chegando as dificuldades, as provas da vida, você perde o entusiasmo. Aquilo é passageiro na sua vida. Não há perseverança. Muitos dizem: gosto da sensação de paz da comunidade, das músicas. Mas, meus irmãos, se nós não perseverarmos naquilo que traz paz, esperança, alegria verdadeira que vem de Deus, é sinal que a nossa fé não criou raiz na rocha que é Cristo. Portanto, quando vem as primeiras dificuldades, as perseguição e tentação, nossa fé murcha. A minha fé, ela me sustenta nas horas difíceis? Ou só funciona quando tudo está bem? Os espinhos do terreno do meu coração são hoje cada vez mais comuns. Esses espinhos são cada vez hoje mais comuns no nosso tempo. A divisão entre Deus e os bens são as preocupações, a riqueza, os prazeres da vida. Não são coisas necessariamente, mas quando ocupa o primeiro lugar em nosso coração, torna-se espinho que sufoca a vida de Deus em nós. A ansiedade pelo trabalho, o desejo desordenado por posses, a busca pelo prazer a qualquer custo. Tudo isso está competindo com Deus? Estamos tomando o espaço de nosso coração, que em primeiro lugar é só de Deus. Para a nossa reflexão hoje, meus irmãos, o que ocupa a maior parte dos meus pensamentos, do meu tempo, das minhas energias? É uma pergunta para mim e para você. São os espinhos ou a semente? Para a terra ser boa, ela precisa ser preparada, lavrada com a oração e adubada pelo sacramento, especialmente pela Eucaristia, a reconciliação, que é a confissão. Onde é que limpa constantemente da erva daninha do pecado, do egoísmo? Aí sim, nós vamos produzir frutos, 100 por 1. Isso não significa necessariamente que vamos ter feitos grandiosos como Santa Madre Teresa de Calcutá. Mas significa que, se viver as virtudes com perseverança, ser mais paciente em casa, mais honesto no trabalho, mais caridoso no trânsito, mais generoso no silêncio. Esse evangelho hoje chama nós a uma reflexão profunda. Como posso hoje preparar o meu coração para ser uma terra fértil para Deus? Que pedra que eu preciso hoje remover?
espinho que eu preciso arrancar do meu coração. Pedimos que Nossa Senhora, a discípula do seu Filho, a mais perfeita terra boa, que acolheu o Verbo divino, a palavra de Deus, que nela se encarnou e que nela gerou para o mundo, trazendo a salvação de toda a humanidade. Que Maria Santíssima nos ajude a cultivar no nosso coração a terra boa, para que a semente da palavra de Deus possa cair e criar raiz profunda e dar muitos frutos, frutos abundantes de amor, santidade. É isso hoje para a nossa reflexão. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a todos, um abençoado dia do Senhor amanhã. Comece bem a sua semana, buscando o alimento que vai te sustentar durante todos os dias da semana. Eu te garanto isso. Ir à Santa Missa, estar em comunhão com Jesus. Ele é nossa rocha. Venha viver, faz essa experiência. É isso, meu irmão. Compartilhe também essa mensagem também para com os seus irmãos, contatos, seus grupos. Escreve também no canal para que essa mensagem possa chegar até mais pessoas. Seja você também um missionário digital. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.